Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Esse é um devocional gravado para o dia 16, quinta-feira. Queridos, estamos lendo aqui Apocalipse 3,17. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Essa aqui é uma das cartas que o Senhor Jesus escreve para as igrejas da Ásia. E tem muitas interpretações, muita gente já se debruçou sobre estes textos. Mas o que, o que eu penso é que a maioria deles tem razão. E uma das escolas que pensam o entendimento sobre estas cartas é aquela, uma das, é aquela que deixou de forma linear, no tempo. Então, cada carta representa um tempo da história da igreja. E essa carta aqui é o nosso tempo, é a última igreja. E se essa interpretação estiver correta, misericórdia, né? Bom, há quem pense que o tempo todo existem elementos das 7 cartas espalhadas. Então, pode ser que cada igreja esteja vivendo um momento Laodiceia, um momento Filadélfia, um momento Esmirna, né? E por aí vai. Há quem pense outras possibilidades de interpretação. É fato que o que está escrito é para o nosso ensino, para a nossa correção. Então, eu não vou me colocar fora do alcance dessas advertências, dessa chamada de consciência, né? Enquanto ovelha de Jesus, enquanto discípulo de Jesus. E tem várias questões que Deus está cobrando do pastor da igreja, isso já é uma outra discussão, pastor, anjo da igreja já é uma outra discussão. De qualquer maneira, é um tipo de avaliação que o Senhor Jesus fez, né? E Jesus é muito parecido com o próprio tribunal de Cristo, aonde as obras são avaliadas. Então, percebe que Jesus tem elogios para estas igrejas e tem censuras. Olha, você fez assim, ok, né? Em outras, na nossa expressão, né? Parabéns, aprovado, mas tenho, porém, contra ti que aí vem a censura. E esse é o padrão de todas as cartas. Bom, a gente não vai ficar de fora da advertência, porque foi escrito pontualmente, essas igrejas existiram, né? Há quem entenda que a carta foi para elas, ponto final, que a gente não tem nada a ver com isso. Eu não penso assim. Eu penso que a problemática delas pode ser a nossa, que os desafios daquelas igrejas podem muito bem ser os nossos, né? Que os anseios do próprio Cristo em relação à igreja, ele ainda permanece tendo por nós, né? Ele espera de nós aquelas atitudes de fidelidade, de coragem, de trabalho, tudo isso que está descrito nessas cartas. Dito isso, pensando que Laodiceia seja a última igreja, e aí é misericórdia, né? Porque os textos não são muito bons, né? Quando diz, por exemplo, que a gente não é nem
quente nem frio. Quisera, né? Oxalá fosse quente ou frio, mas a gente se constitui numa mornidão. E o desejo do Cristo é vomitar, né? Então, veja só, a situação espiritual de gente convencida de que está abastada, de que está ok, de. É como diz aqui o texto: estou rico, conquistei muitas riquezas, não preciso mais de nada, né? A impressão que dá é que o Senhor Jesus não exerce mais o seu senhorio nessa igreja de Laodiceia, porque o dinheiro e essa falsa segurança passou a ser o apoio, passou a ser o jeito dessa igreja se ver no mundo, né? E eu fico olhando para a igreja contemporânea, se a gente às vezes não confia mais, se aqui é só um pensamento. Osmar, eu não concordo com isso. Ok, eu estou apenas refletindo, né, e compartilhando. Mas pensa numa igreja contemporânea que atribui o seu sucesso ao estar, por exemplo, na internet. Então, não estou aqui dizendo que a internet não deva ser bombardeada, né, com palavras de Deus, com culto online e tudo mais. Antes, eu creio que a gente deve transformar o uso da tecnologia para a glória de Deus. Não é disto que eu estou falando. Eu estou dizendo quando a segurança de um sucesso vem na mentalidade de que se eu tiver boas plataformas, uma boa divulgação, eu tenho um crescimento desta igreja. Então, é uma confiança no marketing, é uma confiança em estruturas corporativas, é uma confiança, e eu fico assim muito horrorizado, até existem publicações de livros que vão ensinando o povo de Deus a fazer axiomas, né? Palavras e coisas de impacto para que o povo venha, para que a coisa aconteça, né? E às vezes eu fico pensando se a gente não está evangelizando os evangelizados, né? Muitas vezes, porque para fazer isso é menos, talvez, desafiador do que ir ao mundo buscar as almas perdidas. Mas essa também é outra história. Eu fico pensando de como a gente está revestido de cuidados, né? Tem isso, temos aquilo, temos uma série de coisas, mas o Cristo está dizendo: você não reconhece a sua miserabilidade, você não reconhece mais que você precisa da graça, né? Você não reconhece que você é digno de compaixão. Por quê? Porque é pecador, porque precisa confessar os pecados, porque precisa reconhecer as finitudes, reconhecer as vulnerabilidades, né? Os cortes, os limites. Então, você é digno, você precisa reconhecer que você é digno de compaixão, porque você é pecador, que você precisa buscar perdão divino. Você precisa reconhecer, você, Laodiceia, você, eu e você, né? A, que é pobre, uma igreja pobre. Não estamos falando de dinheiro, né? Os irmãos sabem. Mas pobre das riquezas espirituais, muito provavelmente dos dons espirituais, porque de uma igreja que se ocupa em juntar tesouros nos céus, rica para com Deus,
cego, né? De que não enxerga mais com discernimento, com sabedoria, cego também para as coisas espirituais, aonde misturou as trouxe, vamos dizer assim, o iluminismo do mundo numa mistura com o que deveria ser a luz de Cristo, né? Então, quer enxergar com as lentes daquilo que não é luz divina, daquilo que não é mais o que a Bíblia chama de lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, que é a palavra de Deus. E diz, mas você está nu, né? A Bíblia fala de sermos revestidos de Jesus. E existem várias metáforas de se revestir, né? De colocar esses casacos, esses sobretudos, né? E é essa a realidade. É alguém que pensa que tem tudo isso, mas na verdade não tem. E o pasmo dessa igreja é quando dá a entender que é um Jesus do lado de fora. Quando ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei. Né? E isso, para mim, é tão impactante quanto este verso. É um Jesus de fora, portanto, não é senhor desta igreja. Outras coisas servem essa igreja como senhorio. Né? E a busca desta igreja não é mais por riquezas espirituais, não é mais por confissão, não busca mais a misericórdia do Senhor, né? Bom, para eu não terminar assim tão para baixo, há quem pense, como, e agora eu vou repetir, que a gente vive todas essas experiências. No meio desta igreja, que é a cara da igreja contemporânea, existe o remanescente fiel, a igreja invisível, a igreja que dentro dessa reflexão poderíamos chamar de Filadélfia, né? Tá aí, tem a Filadélfia que continua fiel ao Senhor, mas tem a Laodiceia, que o Senhor não é mais Senhor, que é uma igreja cheia de pretensões e arrogâncias, e que Jesus está do lado de fora. A quem a gente pertence? O que nos perfaz? O quanto de Laodiceia precisamos expulsar do nosso coração? O quanto de Filadélfia devemos nutrir no nosso coração? Então, está aqui para a nossa advertência. Não é para a gente empurrar para a história, mas é para a gente pensar e pedir socorro divino, misericórdia divina. Vamos orar. Pai eterno, tenha misericórdia de nós. Nos ajude na compreensão da tua palavra. Nos ajude, Senhor, a sermos Filadélfia, a sermos fiéis, a termos Jesus como nosso Senhor e a não deixarmos o mundo com os outros senhores tomar conta de nós e fazer de nós pessoas arrogantes, desprovidas da tua graça e das tuas riquezas. Nos guarda, Pai, porque somos teus, precisamos da tua ajuda nestes dias de trevas. Oro no nome de Jesus, a luz do mundo. Amém.